Muito bem, nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui para a lição de número 12 da EBD, nossa EBD. Estamos eu e a minha esposa, Lenita, para participarmos juntos. A vocês, o assunto desta tão interessante lição. O título é A Conduta do Crente em Relação à Família. Muito bem. A nossa lição ela tem aqui o texto áureo que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Na verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. E você poderá participar, acompanhar a nossa aula aqui na leitura. Se você não tiver a revista da Escola Dominical, se quiser acompanhar, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do verso 21 ao 33, e do capítulo 6, verso 1 ao 4. Pois bem, nós gostaríamos de falar algumas coisas que é bem inerente à questão da vida conjugal. Essa lição ela traz aqui uma participação, o autor trouxe os temas, o assunto abordado. Ele referiu-se muito à questão entre o tratamento que o marido dispense à esposa e a esposa ao marido, e filhos aos pais e os pais aos filhos. Então, aqui nós estamos diante do tema chamado família, que é a instituição, assim, digamos, entendemos e temos como a instituição mais, assim, bem elaborada, por Deus. Ele criou a família como uma instituição composta de um homem e uma mulher, que daí vem os filhos e soma-se, assim, digamos, a família, Então, essa família que Deus criou, essa instituição, ela é formada por um único casamento, duas pessoas de sexos diferentes, claro, um homem e uma mulher, e para que ele seja constante, digamos, casados para sempre. Olha aí, a propaganda do trabalho exercido aí na igreja pelos pastores, Então, nós nos casamos um dia para estarmos casados para todo sempre, até que a morte nos separe. E a lição... Casados e felizes. Isso. Se não for felizes, não pode ficar casados para sempre, porque Jesus não veio trazer cruz, não veio trazer peso, não veio trazer aflição, contenda, problema e complicação. Ele veio trazer alegria para as nossas vidas. Então, a conduta do crente como marido, eu diria que o homem, como marido, a gente tem vivido nos últimos dias, nos últimos tempos, muita complexidade na cabeça das pessoas, muita dificuldade na cabeça das pessoas para entenderem essa coisa, porque por muito tempo, viveu-se de uma forma muito, da parte do marido, da parte do homem, uma forma muito autoritária, muito mandona, muito quem definia, decidia, resolvia, e elaborava, e conduzia, tudo sozinho. E o casamento, eu entendo desde quando eu casei, há 35 anos, parece, eu acho que já, que a gente vive juntos, desde de lá para cá, que eu sempre entendi, aprendi e procurei viver dividindo as ideias, dividindo as decisões, dividindo os gostos, dividindo as tomadas de decisão mesmo, é isso mesmo. Então, por muito tempo, viveu-se uma ideia de que o homem, o cara traz toda a responsabilidade sobre os seus ombros, de conduzir, orientar a mulher em todos os assuntos. Os filhos vêm, aí ele orienta os filhos em todos os assuntos, que é normal. Mas aí a gente viu por muito tempo o marido vivendo como aquele cara, não é o líder da família, porque o homem ele é líder, o marido ele é o líder. Mas isso não quer dizer que ele é o opressor, que ele é
aquele que diz a última palavra, que ele é aquele que manda sozinho, é ele quem decide tudo. Não, não é assim. Não foi assim que eu entendi quando casei. Já fui logo com esse pensamento aí light, leve, de boa, porque eu acho que é por isso que nós estamos juntos até hoje, que eu acho que todo o andamento, todo o conjunto, ele só trabalha legal, ele só funciona bem, se todas as partes participarem e tiverem, a sua parcela de contribuição. Então, eu acho que o casamento é isso, e o papel do marido como líder da família. Ele é o responsável, ele é o educador, ele é o condutor, ele é o instrutor, ele é aquele que orienta na palavra de Deus, ele é aquele que orienta os filhos na educação, junto com a esposa. Ele apenas tem o papel de conduzir com a responsabilidade de dar o norte, para que lado nós vamos. Ele dá a ideia. Agora, vamos conversar, marido e mulher, para ver se essa ideia é melhor. Porque, às vezes, o cara tem a ideia, é dada a liberdade dele ter a ideia, porque a esposa, conhecedora da palavra, sabe que a mulher seja submissa ao marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo, como Cristo foi submisso ao Pai. Então, a mulher, às vezes, por ser uma pessoa de uma ética cristã boa, tem uma compreensão excelente da palavra de Deus, ela entende que o seu esposo é o cabeça da família, é o cabeça da mulher, e ela fica tranquila, e tem a ele por aquele que conduz as coisas. Mas tem mulher que tem muito mais visão, tem muito mais expertise, tem muito mais, digamos assim, como é que eu diria, atitude, tomar atitude de resolver uma questão. Tem mulher que é muito mais interessante nessa parte do que alguns homens. Tem homem mesmo que fica, as coisas estão acontecendo e ele não está nem aí. Ele pensa assim, eu trabalho todo dia, saio cedo, vou buscar o pão, vou alimentar a família, então estou fazendo meu papel, então eu não preciso ficar mais preocupado com nada, não. Estou fazendo minha parte. Só que não é por aí. Essa coisa de o homem sair para ganhar o pão, para sustentar a família, ele não deve só isso. Ele deve atenção à esposa, ele deve carinho à esposa, ele deve atenção aos filhos, carinho aos filhos, ele deve busca do conhecimento na palavra para educar os filhos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para instruir a mulher, porque ele deve alimentá-la na palavra, na orientação. Quando, às vezes, lá em casa a gente está vivendo um tema, uma questão, que as coisas tendem a ir para um outro lado, que eu percebo que a esposa não está percebendo que está tendo ali um pensamento contrário a algo escrito, não, a palavra de Deus não diz assim, a gente não pode se portar dessa forma, porque nós fomos ensinados diferente, a Bíblia ela nos dá um outro norte, a gente tem que pensar diferente nisso aí, essa pessoa agiu assim, por isso, isso aí aconteceu por causa disso. De certo que a gente, às vezes, vai junto com a esposa, dentro daquele emaranhado de conversações, mas é aquele dia que a gente está lá, está tranquilo, mas a gente está sabendo que não tem nenhum risco naquele momento. Mas quando a gente percebe, o homem perceber que está tendo um risco, de comentário que não devesse ser feito, aí ele tem que ter a capacidade, tem que ter a coragem, tem que ter a iniciativa de advertir. Assim também, a esposa, às vezes, é ela quem faz. Às vezes a gente está meio chateado com uma coisa, ela vem, não, bem, mas calma, não pense assim, não haja assim, porque, como nós aprendemos na vida de casados, a mulher ela é tipo um radar, do homem, ela o orienta também. Pois bem, então esses tempos em que o homem foi muito pareceu, que era muito machista e tal, aquela coisa toda, aí daí surgiram várias opiniões contrárias, tipo o movimento feminista, naquele pensamento neomarxista, dizendo que o homem era um opressor, que o homem não podia tratar as coisas dessa forma, que aí veio o movimento feminista, aquela coisa toda que já foi para outro extremo, já perdeu assim um pouco até da característica família, que já são a favor de algumas práticas, alguns comportamentos que não condiz com aquilo que Deus veio nos mostrar. Amém? E aí nós temos aqui o primeiro tópico, que é a conduta do crente como o marido, que é isso que eu estou falando. Aí vem o amor como elemento primordial. Se não houver o amor, o que pode acontecer? Além de um líder, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Se o homem tiver a consciência de que tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, e essa mulher entender isso, que esse homem está amando e cuidando dela, e querendo coordenar e conduzir as coisas, conforme Cristo amou e quer conduzir a igreja, se essa mulher entender isso, ela é uma mulher feliz.
Porque ela não vai contender, ela não vai questionar, desde que esse marido realmente esteja se comportando como tal, né? Como Cristo se comportou para salvar a igreja. Porque o homem, ele dá a vida pela mulher, ele tem que dar a vida pela mulher. Cristo deu a vida pela igreja, então o homem tem que dar a vida pela mulher. O homem tem que fazer tudo para defender essa esposa. Às vezes, até quando ela está errada em algumas situações, lógico que a gente não está aqui querendo ser omisso aos erros, né? Mas a gente não pode se manifestar com aquela arrogância, né? O marido que humilha a esposa diante das pessoas, que fala demais da mulher e que às vezes não a respeita, né? Ele não mostra nenhum carinho, nenhum cuidado com as palavras que expressa na frente das pessoas. E às vezes a gente vê o comportamento de um e outro, não é muito comum, mas de vez em quando acontece, aparecem uns aí, e a gente fica observando assim, poxa, mas por que isso, né? A pessoa é tão bem casada, ela devia ter mais cuidado com as palavras, a forma de tratar o seu cônjuge, seu marido ou a sua mulher. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, né? Então, o marido tem que amar a mulher independente das coisas acontecendo, né? Ele não tem que amar porque ela o ama, ele não tem que amar porque ela gosta dele, ele não tem que amá-la porque ela o reverencia tanto. Não, porque o amor, como diz um outro professor aí, o amor ele não é um sentimento, o amor é uma conduta adquirida que a gente precisa ter. É uma decisão. Amar é uma decisão. Não é uma escolha. Não sei se eu devo amar ou não, o que Deus vai achar, o que as pessoas vão entender. Não. Amar é um comportamento. É como que um elemento da nossa ética cristã, da nossa vida de glorificação a Deus. Amar, né? Então, amar, independente do comportamento dela, eu tenho que amar. Ela não foi legal comigo hoje, me destratou, falou assim, assim, assado, não quero mais amá-la. Não é bem assim. É porque amanhã ela vai estar arrependida, vai estar pedindo desculpa. Ou bem, eu falei daquela forma, fiz aquilo ontem, desculpa. E aí, você deixou de amar só por causa disso? Aí, no outro dia, as coisas se voltam para o lugar e aí você está de boa com a sua esposa ou ela com você, maridão. O cuidado do marido à esposa, né? Isso que eu já estou falando aqui. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? Quem vai fazer mal a si mesmo? Quem é que vai querer alimentar o corpo de forma errada para ficar se doendo, passando mal, ficando doente? Quem é que vai querer fazer mal ao seu próprio corpo? Vai querer fazer o bem, né? Porque quem faz bem ao seu corpo está fazendo bem à mulher, está fazendo bem a si mesmo. Quando a mulher faz bem ao marido, ela está fazendo bem a si mesmo. Então, o marido e a mulher eles são um só corpo. Então, esse comportamento a gente tem que estar tendo assim, mais atenção para ele, esse comportamento do marido que lidera com respeito, né? Com carinho, com amor, com cuidado, e não devemos ser esse marido mandão, né? E no tópico 2, quer falar alguma coisa? Não? No tópico 2 diz a conduta do crente como esposa. Mas aí eu acho que a pastora Lenita vai querer dizer alguma coisa? Como esposa, né? Eu acho que é mais inerente ela falar. Alguma coisinha aí? Talvez eu possa completar, se preciso. Tá bom. A Bíblia fala que a mulher, referente ao marido, ela é comparada à igreja de Cristo, né? Que a esposa, ela deve amar ao marido como se comportar, né? Ao marido, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve se comparar ao marido respeitando, honrando e amando, né? Como a igreja, né? Como ela se refere e se comporta diante da igreja, não é isso? Então, e deve ser submissa ao marido. Antigamente, antes de Cristo, né, a Bíblia, a lição fala, aqui na parte 2, que na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. E na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. E as esposas eram escravizadas, né? Mas na nossa época, depois de Cristo, o que Cristo veio? Cristo veio
para nos tratar de outra forma. E nós alcançamos outra posição, uma posição de dignidade. Deus veio para nos dar dignidade, nos tratar por igual, porque Deus veio para dar igualdade a todas as pessoas, para tratar tanto os gregos, judeus, homens, mulheres, tudo por igual. Não foi isso que Cristo veio fazer? Então, nós somos iguais, todos iguais perante Deus. Mas nós temos que tratar os nossos maridos de uma maneira respeitosa, como Cristo trata. Vem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é assim? Então, o que nós temos que tratar? Deus pôs o homem como cabeça da casa, o cabeça da mulher. Então, o que nós devemos tratar? Como ele é como cabeça da casa. Então, nós temos que tratar ele com a dignidade e com o respeito e a honra que Deus quer como o cabeça da casa. E o que vem acontecendo? Com essa coisa de feminismo, né? O que tem acontecido? Agora as mulheres são, a palavra predileta agora é empoderada. Estamos e somos empoderadas. Nada contra empoderadas, tá? Nada contra empoderadas. Mas nós temos que saber, a lição está falando aqui, a conduta da crente como esposa, da mulher cristã. Nós não somos cidadãs deste mundo. Nós somos cristãs. Nós somos cidadãs do céu. Então, nós não podemos ser como pessoas mundanas. Nós temos que ter um relacionamento diferenciado. Nós temos que ser diferentes. Por que nós temos que ser diferentes? Porque nós temos Deus e nós temos Jesus. E o nosso lar é diferente de um lar que não tem Deus. Então, nós temos que honrar nosso marido, estar sujeita a ele. Sujeita como? Ele vai nos humilhar? Não, porque ele tem que nos tratar como Cristo trata a igreja. Então, ele tem que nos tratar amando, nos respeitando e nos honrando. E se ele não estiver fazendo isso, ele está em pecado. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que o Senhor transforme a vida dele e ele possa ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus e que Deus esteja trabalhando na vida dele para que ele possa mudar. É com as nossas palavras, é com os nossos xingamentos, é com o nosso muito falar que vai mudar o coração dele? Não. É com a nossa oração, com o nosso jejum, com o nosso joelho no chão, que vai fazer o coração dele mudar. Porque quem transforma somos nós ou é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus, não é mesmo? Então, nós temos que orar para que o Senhor faça do nosso marido um verdadeiro servo do Senhor. E para que nós possamos conseguir essa honra, nós temos que fazer o quê? Honrá-lo primeiro, não é mesmo? Nós não podemos esperar que ele nos honre sem que nós o honremos. Nós não podemos esperar que ele nos ame e nos trate bem sem que nós o façamos primeiro. Mas pastor, eu já estou cansada de fazer isso e ele me tratar da mesma maneira. O que a Bíblia fala? Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Então, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Você continue fazendo o bem, plantando, que Deus vai transformar o seu companheiro. A Bíblia fala que é para você honrar, respeitar, independente do que ele faça. Faça. Não fale se ele for bonzinho, se ele te honrar, se ele te respeitar, você faça determinada coisa. Não. A Bíblia fala honrar e respeitar. Não fala independente de. Não fala só se ele for bom, se ele for peça boa. Se ele for peça ruim, você continue orando para que Deus transforme ele em joia preciosa.
É sua obrigação como cristã. Agora, se você não está dando conta, peça a Deus. Peça a Deus para transformar você. Que, às vezes, o que está precisando é nossa transformação. Às vezes, o Senhor está querendo trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua paciência, trabalhar a sua fé. E você coloca a culpa no seu cônjuge. E você a mulher é o radar da sua casa. Você tem um radarzinho para quê? Para ver as coisas, como estão funcionando na sua casa, se vão bem, se vão mal. Você tem que ser uma pessoa que tem sabedoria dentro do seu lar, para que o seu marido tenha confiança em você. Você tem que ser o quê? Uma mulher sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Mas a insensata, com as suas próprias mãos, destrói. Então, você tem que procurar ser sábia. Falar na hora certa. Não ser uma mulher goteira. O que é uma mulher goteira? Toda hora está reclamando. O marido mal chega. Meu dia foi assim, foi assado. Eu trabalhei sem parar, porque essas crianças não dão sossego. Brigaram o dia inteiro. A minha cabeça está cheia, que eu não aguento mais. Meu Deus, eu tive que lavar o chão, lavar a pia, lavar a cabeça, lavar isso, lavar aquilo, meu Deus. O marido nem botou o pé dentro de casa. E você já pingando na cabeça dele. Você não sabe se o dia dele foi bom, se o dia dele foi mal. Ou vocês dois trabalham em casa. Chegaram os dois em casa. Você chegou primeiro, ele chegou primeiro, sei lá. E você é aquela coisa sem parar. Calma, respira fundo, conta até 10, espera seu marido chegar, seja uma pessoa agradável. Ainda que você queira falar suas 10.000 palavras, aguenta um pouquinho, fala sozinho um pouco no banheiro. É bom falar um pouco só no banheiro. Fala com Deus, Deus é um bom ouvido para você. E depois, se seja agradável. Entendeu? Eu costumo falar, finja que você está feliz, mesmo que você não esteja. Finja que você está feliz, que você é uma pessoa agradável. Homem veio de fora, eu costumo sempre falar isso. Homem vem de fora, ele não está com pessoas goteiras no meio da rua. Aí ele chega em casa, encontra uma mulher mal-humorada, mal-amada. Não vai ser bom. Procure ser uma pessoa agradável dentro de casa. Para quê? Para que seu marido tenha prazer em estar dentro de casa, em voltar para casa, né? Eu tinha um colega de trabalho que ele falava sempre assim: já vou para casa, dona encrenca. Ele falava brincando, mas ele já dizia que ia para casa para dona encrenca. Por que dona encrenca? Será que ele chamava a mulher dele de dona encrenca? Algum motivo ele tinha para chamar ela de dona encrenca, né? Eu não sei qual era, mas motivo ele tinha, né? Então, que eu não seja dona encrenca, que você não seja dona encrenca, né? Que seu marido tenha gosto, prazer, né? De chegar dentro da sua casa. Isso é uma mulher, a conduta da mulher cristã. A conduta da mulher não cristã também. Nós temos que ser pessoas agradáveis. E isso Deus se agrada. Porque Deus quer que nós sejamos crentes. Crentes são pessoas desagradáveis? Não, são pessoas agradáveis. Então, convém a esposa fazer um lar feliz. É seu papel. E seus filhos vão estar o dia inteiro com quem? Com você. Então, para que seu lar seja harmonioso, suas crianças sejam felizes, crianças felizes. Eu tenho uma netinha. A minha netinha vai fazer 2 aninhos. Ela é uma criança muito feliz. Ela vive sorrindo. Por que será que ela vive sorrindo? Acho que a mãe dela e o pai dela vivem sorrindo para ela. Ela é bem quietinha, bem calminha, como eles quando eram pequenos, bem calminhos. Por quê? Porque será que ela vive com mau humor dentro de casa? Acho que não.
Ela vive recebendo sorriso, recebendo agrado, recebendo carinho, para ela ser alegre e feliz. É olhar para ela, ela está sorrindo, sorrindo, sorrindo. É linda, uma gracinha. Por quê? Porque ela vê e recebe isso dentro de casa. Acredito eu. Não é verdade? Então, isso é um lar feliz. Agora, essa é a conduta da mulher cristã. E Deus nos deu essa liberdade. Quem nos deu isso? Foi Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a gente não deve usar da liberdade que nos foi dada para dar lugar o quê? A nossa carne. Então, Deus foi que nos deu essa liberdade. Deus quem nos tirou dessa escravidão de sermos mulheres escravas, né? De sermos mulher numa sociedade em que éramos inferiorizadas, né? Porque ainda tem país que é assim. E nós aqui no Brasil, nós somos livres. Então, pensa nisso. Então, vamos usar dessa liberdade para querer escravizar também nossos maridos. Porque eu conheço mulheres que escravizam os maridos. Então, sejam mulheres escravizadoras de marido, que acham que agora eu tenho uma liberdade, você tem que dividir o trabalho de casa comigo. Você é obrigado a dividir o trabalho de casa comigo. Ora, não sejamos assim. Tudo tem que ser de livre, espontânea vontade. Vamos ter muita calma nessa hora. Às vezes é um homem que nunca fez nada em casa. A mãe nunca deixou ele moveu uma palha dentro de casa. Aí chega na sua casa, a bonita quer que logo ele comece lavando louça e lavando banheiro. Ele nunca fez nada em casa. Vamos ter calma. Vamos com calma, muito amor. Vê no coração e jejum. Falar para ele, meu bem, vamos aqui juntos. Você pode enxugar essa loucinha aqui comigo enquanto eu estou junto com você aqui? Vamos ajudar. Assim, com muita sabedoria, introduzindo ele no serviço doméstico, mas com muita sabedoria, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou contar uma para vocês. Eu estive com um casal que tinha 2 semanas de casado. 2. Está tudo bem, né? Vocês foram casados? Uma pessoa perguntou. Vocês estão casados há 2 semanas, né? Não tem problemas nenhum, né? Está tudo bem. A menina falou, né? A gente só está tendo um probleminha. Problema? 2 semanas de casados? Fiquei assim na minha cabeça, problema, 2 semanas. Para mim era só I love you, amor, I love you, amor, I love you. Mas ele estava tendo problema. Aí perguntamos, qual era o problema? Porque ele não gosta de ajudar em casa. Ele não quer fazer nada em casa. Coitado, ele não queria fazer nada em casa. Mas a mãezinha só tinha 2 filhinhos homem. Ela fazia tudo por eles. Ela não queria que eles fizessem nada, nem mover uma palha dentro de casa. Então, ela já queria, com 2 semanas de casada, que o menino que não movia uma palha, não lavava uma cuequinha, ela já queria botar ele, escravizar ele no serviço doméstico. Ele não tinha costume. Ela tinha que orar muito, pedir ao Jesus sabedoria do céu para introduzi-lo no serviço doméstico. Este era o problema dela. Isso não é um problema. Isso é oração e a mulher sábia que edifica o seu lar. Ela tinha que orar e não introduzi-lo no serviço doméstico. Indo com a sabedoria de Jeová, introduzi-lo bem aos poucos. E ela ter paciência e pedir a Jesus para modificar o coração dela, não o dele. O dele, com o tempo, com muito tempo, Jesus muda. Não assim de repente. Porque ele não tinha costume, pessoas. Vocês precisam entender isso, mulheres. Então, amai vossos maridos. Falta de amor. Tendo
pastora Lenita usado aí há um bom tempo, a lição, então, está quase terminando. Então, vamos falar do filho. Aí, o filho. Eu queria só botar aqui uma informação que é a respeito dessa tal submissão. Eu sei que as irmãs, quando leem esse texto de Paulo chamando a serem submissas aos próprios maridos, essa questão, gente, de submissão, ela é muito mal interpretada, essa palavra, essa colocação. Isso aqui não vem de estar sujeito às ordens, à força do marido, ser a empregada do marido, a escrava, não fazer nada do que ela quer, porque ela tem uma ideia legal, mas ela não pode, porque é o marido que decide. Essa submissão é uma coisa que tem que ser vista com mais cuidado. Aqui quer dizer o quê? O marido também é submisso à mulher. Sabia? Porque a submissão é quando você está na responsabilidade de atuar diante de uma situação por alguém, a favor de alguém. Isso é estar submisso. Quando você vai chegar no trabalho, na empresa lá do seu patrão, você está submisso a ele. Né? Quando o seu patrão é acionado por um direito seu, e ele tem que lhe prestar um socorro, ele está submisso a você. Quando o marido, a mulher tem uma dificuldade que ele precisa socorrê-la, naquele momento ele se torna submisso a ela. Então a submissão é apenas o entendimento que tem que haver de funções, de obrigações, de responsabilidades. As pessoas entendem muito mal essa questão da submissão, né? Então eu queria lembrar aí que essa questão da submissão qualquer um pode estar submisso a outro a qualquer instante, dependendo da situação, do que está acontecendo, do socorro que tem que dar. E aqui a lição nos conduz agora para um terceiro tópico, que fala como a conduta do crente como filho. Né? Filho, a responsabilidade dos pais aos filhos. Como é ser pai? Ser pai não tem manual, você não consegue entender assim perfeitamente como ser pai. Né? Não tem manual, não tem uma explicação. Né? Aí o filho, a Bíblia aqui está chamando a atenção dos filhos a honrarem os seus pais a todo tempo. Aí fala assim, mas a Bíblia diz que o homem vai se casar com a menina com o rapaz, e os dois deixarão a casa dos seus pais, e ali acabou, eles vão começar as suas famílias. Sim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-ão os dois, serão uma só carne, tal. Está lá escrito em Gênesis capítulo 2, verso 18, e aí a gente entende isso muito bem, só que o filho não pode desprezar o pai. Hoje, atualmente, a gente tem visto muitos velhinhos largados, muitos pais sendo desrespeitados, muitos pais sendo desonrados. Hoje, então, está terrível, hoje está uma dificuldade tremenda. O cara hoje, para ser pai, eu tenho dito para os meninos novos, vocês têm que ser artistas, têm que fazer curso de psicologia, têm que fazer psiquiatria, têm que fazer uns estudos aí bem complexos, para vocês saberem lidar com seus filhos, porque as gerações atuais, elas estão vindo assim com umas complexidades tremendas. Não que eles estejam vindo com defeitos, não é isso, ninguém vem com defeito, né? Não é que é defeito, mas são pensamentos diferentes, a tecnologia, o entendimento dos relacionamentos, né? A forma de se comunicar, as palavras, a mudança nas comunicações. Então, a lição vem chamando a atenção dos filhos para honrarem, porque é o primeiro mandamento com promessa, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, né? Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem na terra, para que tu prospere na terra e os teus dias sejam longos. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra e tu seja uma bênção. Então aí fica o nosso alerta a como ser um crente, como filho. Eu, como filho, eu preferi ouvir meus pais. Né? Desobedeci quando era criança, levei umas chineladinhas, umas cipuadas, mas aquilo é normal, a Bíblia diz, não tira a vara do lombo do teu filho, porque nem por isso ele morrerá. Corrige o teu filho com a vara, porque senão ele será a tua vergonha amanhã. Corrige o filho, corrige. A Bíblia está cheia de versículos mandando corrigir. E hoje tem uma ideia aí de não corrigir, de não bater. Lógico, ninguém vai bater em filho. Quando fala corrigir, é a varinha. E a palmada é ali na polpa, né, onde não vai machucar, criar mal nenhum à criança. Né, lógico, a criança que já tem estrutura para levar um corretivozinho, aquele carinhoso, e instruído porque está levando aquela correçãozinha lá. Isso não é porque isso não vai machucar, isso não vai criar lesão, né, que
Não é o caso aqui. A gente está falando de correção, de instruir. Para quê? Para que o respeito seja mostrado, né? A criança entenda que deve respeitar o papai e a mamãe, né? Não é se manifestar como um violento. E o pai tem que instruir o filho porque ele está sendo corrigido. Então, a doutrina, por exemplo, aqui a palavra diz, a palavra doutrina ou disciplina, né? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter, né? E pronta obediência das normas. Já a palavra administração, que vem do grego, noitésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, o pai tem que estar instruído, tem que estar buscando, se não tem instrução, tem que estar buscando informações dos mais antigos, dos mais experientes, né? Daqueles que ele vê como uma boa referência como pai, e buscar orientação, quando você estiver em dúvida, né? Você que é pai novinho aí, não sabe como fazê-lo, busca conhecimento da palavra e orientação dos que possam te orientar. Né? É a conduta requerida dos filhos, né? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelos apóstolos, né? Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Então, a palavra de Deus ela vem nos advertindo a sermos obedientes aos nossos pais, a honrarmos os nossos pais, a ouvirmos os conselhos dos nossos pais. O que acontece hoje é que a criançada, a garotada aí, a molecada não quer ouvir mais a ideia dos pais, né? Poxa, mas também tem pai também que não busca instrução nenhuma, né? Aí a gente tem que dar um desconto para alguns meninos, porque a gente vê, às vezes, na igreja tem jovens que estão aqui vivendo uma vida toda eticamente, assim, aparentemente ética, né, uma consciência cristã bem desenvolvida, né, um jovem que busca conhecimento, que é um bom funcionário lá na empresa onde trabalha, ele estuda, ele corre atrás. Aí você vai procurar conhecer os pais do rapaz, os pais são, às vezes o cara é um cidadão lá que não tem temor nenhum a Deus, não tem ligação com essa questão a Deus, não tem instrução, né? Então, a gente fica até admirado, poxa, que benção, esse jovem, o pai dele não tem aquela instrução, aquele conhecimento, aquela conduta toda boa, mas ele é um rapaz já assim, bem desenrolado, bem descolado, como diz aí a fala atual, né? Então, a gente se alegra com isso, por quê? É porque o jovem que já começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa já a se orientar, e aí ele vai já buscando o seu rumo, né? A sua forma boa de se conduzir, de se colocar diante da sociedade, né? Então, vem aí a lição vem falando da conduta requerida dos filhos, que é essa aí, honre seu pai, honre sua mãe, respeite-os, cuide deles. Porque é o mandamento com promessa, né? Porque se tu queres ser feliz na terra, quiseres viver longos dias, tu só vai alcançar isso se tu deres ouvido à palavra e, por fim, tu obedeceres aos conselhos dos teus pais. E aqui nós ficamos nessas poucas informações aos irmãos, esperamos ter acrescentado alguma coisa para a sua vida, amém? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque tu tens sido o Senhor nosso guia, nossa instrução, tu tens sido um pai maravilhoso para conosco, tu tens sido o nosso orientador, nosso condutor. Te agradecemos, Senhor, pela igreja, Pai, que tem necessitado, Jesus, de muitas intervenções tuas no meio da família. Portanto, nós rogamos agora, Senhor, que tu venha com a tua mão poderosa, com a tua ação do Espírito Santo e trabalhe, Senhor, nos corações dos pais, das esposas, dos esposos, né, nos corações dos filhos, para que as famílias possam estar sendo curadas, possam estar sendo tratadas por ti. Ó Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo. Continua, Jesus, animando o Senhor, fortalecendo aqueles que estão, Senhor, propondo, Jesus, um ao outro, a começar, Senhor, a construir a família com filhos. Pai, dá sabedoria, dá orientação, que eles possam estar crescendo, Senhor, e multiplicando-se, sim, ó Deus, nesta terra, conforme tu propôs, porque é bênção para o pai, é bênção para a mãe, o filho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Portanto, Senhor, nós te pedimos a tua guarda, a tua bênção sobre cada filho, cada criança da nossa igreja, cada jovem, cada família, Senhor. Estende a tua mão poderosa e os abençoa. Em nome de Jesus. Amém.